Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu vou passar um conteúdo básico, de conceito básico da refrigeração que nós, precisamos saber e acredito que vai agregar aí conhecimento aí para todos. Antes de eu falar sobre o assunto principal, que é calor sensível e calor latente, vamos identificar aqui o estado físico da matéria da substância água. A água a nível do mar, numa pressão atmosférica de 1 bar, 1 atm, a água se encontra no estado sólido, líquido e gasoso. Quando ela se encontra no estado sólido, as moléculas da água, que são moléculas, são a menor partícula da substância. As moléculas estão em movimento com uma energia cinética, que a energia cinética é a energia do movimento, bem devagar, um movimento bem lento, e elas estão bem próximas, aí no estado sólido. No estado líquido, a substância, a água aqui já tem uma energia cinética, que é a energia do movimento mais elevada, possui um movimento mais acentuado e elas estão mais afastadas uma das outras. E no estado gasoso, as moléculas estão muito mais espaçadas umas das outras, com uma energia cinética mais acentuada, com uma agitação molecular mais acentuada. Isso que caracteriza a substância no sólido, no estado líquido ou no estado gasoso da matéria, ok? Nós temos a mudança de fase, né, no estado físico da matéria. Por exemplo, no estado sólido, a água está, no estado sólido, ela está no formato de gelo, vamos supor aqui nesse cubo de gelo. Se for adicionado calor para esse cubo de gelo, ele começa a derreter, né? Se ele tiver a temperatura de 0 graus, que é a temperatura de mudança de fase da água numa pressão atmosférica a nível do mar. Ele começa a absorver calor e começa a derreter. A água até se tornar líquido. Se tornou líquido, se continuar adicionando calor para a substância, ela vai vaporizar. E se eu quero retornar no estado líquido, o que eu faço? Eu rejeito calor, a substância rejeita calor, as moléculas voltam a se agrupar e elas ficam no estado líquido. E se eu quero que o líquido esteja no estado sólido, o líquido passe para o estado sólido, eu rejeito calor. Essa água tem que rejeitar calor para que as moléculas fiquem mais agrupadas, com menos agitação molecular e passe para o estado sólido. Nós temos essas mudanças de fase, tá? Essas mudanças de fase, elas têm nome. Por exemplo, do estado sólido para o estado líquido se chama fusão. As moléculas, a substância está absorvendo o calor, então ela muda do estado sólido para o estado líquido. Do líquido para o estado vapor, vaporização. Do, do vapor para o estado líquido, condensação. E do estado líquido para o estado sólido, solidificação. Ok? Então, para que no estado sólido ela passe para o estado líquido, ela tem que absorver calor, daí ela passa para o estado, o gelo aqui no caso, o sólido aqui, passa do estado sólido para o estado líquido. Absorvendo o calor, passa para o estado líquido, para o estado vapor, e rejeitando o calor do vapor para o líquido é a condensação, e rejeitando o calor ela estando no estado líquido, ela vai se solidificar, se chama solidificação, ok? Ok, então do estado sólido para o líquido, mudança de fase, processo de mudança de fase se chama fusão. Do líquido para o vapor, vaporização. Do vapor para o líquido, condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Ok? Agora, para isso acontecer, como nós falamos, tem que ter remoção ou absorção de calor. Vamos falar primeiro do calor sensível. O que é o calor sensível? O calor sensível é quando é o calor que é adicionado ou extraído de uma substância sem que haja mudança do seu estado físico.
temperatura é aumentada ou diminuída, mas o seu estado físico não altera. Por exemplo, vamos dar um exemplo. O calor assim adicionado ou extraído é conhecido como calor sensível, uma vez que a transferência de calor pode ser sentida ou medida por um termômetro. Vamos dar um exemplo. Ó. Vamos dar um exemplo simples. Se tem aqui 1 kg de água a 60 graus e é aquecida até 90 graus. A mudança de temperatura pode ser medida por um termômetro ou sentida pela mão. Ou seja, se você tem a água aqui a 60 graus e você adiciona calor nessa água até a 90 graus, houve um acréscimo de temperatura de 60 para 90, um acréscimo de 30 graus Celsius. Esse acréscimo de temperatura se deu porque essa água absorveu calor sensível. É o calor que muda a temperatura da substância sem alterar seu estado físico. Ela continua no estado físico líquido, porém agora a 90 graus. E o calor latente? O calor latente é quando adicionamos ou extraímos calor de uma substância, onde ocorre a mudança de seu estado físico, mas a temperatura se mantém constante. Damos o nome de calor latente. Por exemplo, um gelo mudando de fase do líquido sólido para o líquido. Ele está mudando de fase. Ele está absorvendo o calor e derretendo, virando do estado sólido para o líquido. Ou seja, a transferência, o nome de mudança de fase aí, de estado físico, se chama fusão. Ele está estado sólido, está mudando para o estado líquido. Ele está absorvendo o calor, mas a temperatura do gelo continua 0 graus Celsius, que é a temperatura de congelamento da água à pressão atmosférica. Enquanto tiver uma molécula de pedra de gelo, uma molécula em forma de gelo, em estado sólido, na mistura, toda a mistura foi absorvendo o calor, ela mudou 90%, 99% é líquido, mas na mistura ainda tem uma pedra de gelo, ainda a temperatura da mistura é 0 grau, ou seja, o calor latente é o calor que muda o estado físico da substância sem alterar a sua temperatura. Aqui nós temos um gráfico que explica bem isso. Por exemplo, nós temos aqui, vamos falar da substância água. A água está aqui a menos 50 graus, aqui no T1, tá? O sólido, gelo a menos 50. Foi adicionado calor nessa substância, no sólido, houve uma mudança de temperatura, ó, do ponto A ao ponto B, de menos 50 a 0 graus, mas ela continuou sólido, ela não derreteu, então isso se chama calor sensível, porque foi adicionado o calor, o Q1 aqui, ó, foi adicionado o calor na substância, ela mudou a sua temperatura de menos 50 a 0 graus, mas continuou no estado sólido. Mas eu continuei adicionando calor nessa substância. Ele começou, quando chegou a 0 graus Celsius, começou a mudar a mudança de fase do estado sólido para o estado líquido. Foi mudando. Esse é o calor latente, mas a temperatura se manteve a mesma, 0 graus Celsius. Temperatura de fusão, temperatura de mudança de fase se manteve a mesma. À medida que foi adicionando o calor, ele foi mudando de fase. O sólido começou, a porcentagem começou a mudar. 90% de líquido, 10% 90% sólido, 10% líquido, 50% sólido, 50% líquido, até que mudou totalmente seu estado físico, né, do sólido para líquido, mas a temperatura se manteve a mesma, 0 graus. Esse é o calor latente. Mudou totalmente o estado físico da substância, passou para líquido, foi adicionado o calor, o Q3. Houve uma mudança de temperatura, de 0 graus até 100 graus Celsius. Foi de 0 grau para 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus, até chegar em 100 graus Celsius. Nessa fase, houve calor sensível, porque manteve o estado físico da substância, porém houve variação da temperatura. Isso é o calor sensível. Porém,
chegou a 100 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição da água, onde ela muda seu estado do estado líquido para o estado vapor a pressão atmosférica. Então aqui começou a ter porcentagem de vapor na mistura, porém a temperatura se manteve a mesma, do ponto D ao ponto E. Do ponto D ela está 100% líquido e no ponto E ela já está líquido, já está vapor saturado, já mudou o seu estado físico. Do ponto D estava 100% líquido e no ponto E agora você tem 100% vapor. Mudou o estado físico da matéria, porém a temperatura é a mesma. Depois, esse é o calor latente. Calor latente. E o calor sensível, de novo, mudou totalmente o estado físico da matéria de líquido para vapor. Foi adicionado o calor, ele mudou, começa a mudar a temperatura da substância. De 100 graus, foi 101, 102, chegou a 120 graus, mas 100% vapor. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje? Eu quero dizer o seguinte, que na refrigeração existe o calor sensível e o calor latente. O calor latente é o calor responsável para mudar o estado físico do fluido refrigerante, por exemplo, quando ele está no evaporador. Ele entra no evaporador a baixa pressão, baixa temperatura, ele entra líquido. E naquele líquido, à medida que ele vai trocando o calor com o ar ambiente, aquele líquido vai evaporando, mas a temperatura do fluido refrigerante é a mesma, ele não altera, continua na temperatura respectiva ao regime de trabalho. Por exemplo, se é menos 10, continua menos 10. Ele passa pelo evaporador ainda no estado sem alterar sua temperatura. E isso é o segredo da refrigeração. Isso é um dos segredos da refrigeração. Por quê? Se no evaporador houvesse, por exemplo, o fluido refrigerante entrasse numa temperatura de menos 10 graus Celsius e à medida que absorvesse calor da substância mudasse sua temperatura, o delta de troca entre o fluido refrigerante e o ambiente seria diminuindo até o término do evaporador. E ia chegar um momento que a troca térmica ia deixar de existir, porque iam se igualar a temperatura do ambiente com a do fluido. E isso não é bom, isso não é positivo. O interessante é que você tenha em toda a extensão do evaporador, uma temperatura de entrada e a de saída, se for um sistema inundado, né, sem superaquecimento, vamos ver o que é superaquecimento numa próximo conteúdo, ele fica inalterada a sua temperatura. O líquido entra a baixa pressão, baixa temperatura, troca calor com o produto, porém do começo ao fim a temperatura do fluido se mantém inalterada, porém o seu estado físico altera do líquido para vapor. E é interessante e é importante que o estado físico do fluido refrigerante mude do líquido para vapor, para e não líquido para o compressor. Porém, quando se fala de refrigeração industrial ou de sistema inundado, a temperatura de entrada e saída do evaporador é a mesma. Ele entra, por exemplo, a menos 20 e sai a menos 20. Por exemplo, a menos 10 sai a menos 10. A menos 35 sai a menos 35. E lógico que você tem na sucção do compressor um separador de líquido para que o compressor não succione líquido. Porém, a eficiência térmica no sistema onde você tem a temperatura de entrada igual à temperatura de saída é muito elevada em sistemas de refrigeração, porque o delta de troca entre o fluido refrigerante e o ambiente a ser resfriado se mantém inalterado. Ele não cai, ele não diminui, ele mantém aquele delta, ou seja, o fluido absorvendo o calor latente da substância e resfriando e baixando a temperatura da substância ou do ar que está sendo trocado ali no evaporador. Ok?
Então, eu queria falar para vocês do calor sensível e do calor latente. O calor sensível é aquele calor que a substância absorve calor ou rejeita calor, muda-se a sua temperatura, mas seu estado físico é o mesmo. E o calor latente é o calor no qual o fluido muda seu estado físico, mas a sua temperatura é a mesma. É o que acontece nos evaporadores, por exemplo, inundados, ok? Inundados. É isso que eu queria compartilhar com vocês sobre o calor sensível e o calor latente. Qualquer dúvida ou comentário, me chame ali no privado ou deixe nos comentários. Só lembrando que quem quiser mais informações sobre conteúdos semelhantes a esse ou maiores conteúdos, eu tenho um curso de refrigeração industrial que ele aborda todos os aspectos da refrigeração numa sala de máquina industrial para amônia, principalmente para amônia. Outros fluidos também. Nós trabalhamos sobre definições de conceitos termodinâmicos e de cada componente no sistema industrial, como funciona, como que deve funcionar e como você vai visualizar como opera cada componente e sua funcionalidade. É um curso bastante interessante e o link está na descrição para quem quiser, ok? Valeu, até mais.